Você procura uma geladeira espaçosa, moderna e super econômica? Conheça a Panasonic BB64. Com 460 litros de capacidade e design elegante na cor Black Inox Look. Ela é NVOS, ou seja, o freezer fica embaixo. Mais praticidade no seu dia a dia. Com tudo o que você mais usa ao alcance dos olhos. E não para por aí. A BB64 tem tecnologia inverter a mais, que reduz o consumo de energia e garante desempenho poderoso com muito mais economia. Com o sistema Flash Zone, seus alimentos duram mais tempo frescos, graças ao controle de umidade inteligente. A Panasonic BB64 une design, eficiência e tecnologia em um só produto, perfeita para quem valoriza beleza e performance na cozinha.